A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje parte do decreto de indulto de Natal do presidente Temer. Esse e outros destaques você vê agora no Brasil em 1 minuto. O decreto do presidente Michel Temer reduziu o tempo de cumprimento das penas a condenados por crimes sem violência ou grave ameaça. A presidente do STF, Carmen Lúcia, acolheu os questionamentos da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que protocolou a ação na Suprema Corte para suspender os efeitos do decreto. O presidente Temer não vai mais passar o Réveillon na base naval da Restinga de Marambaia, no litoral do Rio, por falta de estrutura médica. Há 15 dias, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico para desobstrução da uretra. Com o cancelamento da viagem, Temer deve ficar os últimos dias do ano em Brasília. O deputado federal Pedro Fernandes informou que foi convidado para assumir o Ministério do Trabalho. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial da União amanhã. O Palácio do Planalto não confirmou a escolha para o cargo. O parlamentar do PTB do Maranhão deve substituir Ronaldo Nogueira, que pediu demissão. Os deputados de São Paulo aprovaram um projeto de lei que institui o Dia Sem Carne. A proposta proíbe o fornecimento às segundas-feiras em bares, restaurantes, escolas públicas e estabelecimentos que servem comida em órgãos públicos. Segundo o autor do projeto, deputado Feliciano Filho, o objetivo é chamar a atenção para os efeitos do consumo sobre o meio ambiente. E agora vamos falar mais sobre política. Eu recebo o professor universitário, cientista político Iberê Cirna, que vai fazer um balanço do ano e projetar aí 2018. Iberê, boa noite. Sei que você não tem bola de cristal, né? Mas dá para a gente tentar fazer algumas projeções. A gente viu aí, a ministra Carmen Lúcia suspendeu, né, alguns trechos do decreto de indulto do Natal do presidente Temer. O que foi suspenso, Iberê? Na verdade, a gente tem que entender que ela suspendeu 3 pontos importantes. Primeiro que nesse decreto novo, ele não estabelece o tamanho da pena. Até o decreto anterior era para presos, para sentenças até 12 anos. Isso ele omitiu. Então fica para 30, 40, quanto você quiser. Depois nós começamos com essa comutação da pena, desde Fernando Henrique era 1/3. 1/3. Depois com Lula passou 1/4. E agora foi a 1/5. 1/5. Isso significa que uma pena de 10 você cumpre 20, né? Você cumpre só 2 anos, de 10 anos cumpre 2. Então esse é um dos pontos. O outro ponto importante, quer dizer, além de o executivo está indo contra as decisões do judiciário. Essa é uma guerra meio complicada. E também nesse meio de confusão aí, ele liberou o pagamento da multa. Ele não fala do pagamento da multa, ou seja, se você tem lá um indivíduo que foi preso e na sua sentença ele tem que pagar uma multa, como alguns aí, de 2, 3, 5 milhões, isso também fica isento, fica indultado. Então fica uma coisa, e tanto é que a procuradora diz que isso é renúncia fiscal, porque na verdade eu estou abrindo mão de um dinheiro que é do governo, o que não pode. Então ela também acatou isso. Empurrou os outros pontos, são 27 pontos ao todo, passaram. Mas essas coisas do 1/4, 1/5 e 12 anos, fica valendo o do anterior, do dezembro do ano passado, que dizia em 12 anos a pena maior, até 12 anos, e 1/4 da pena, né? Então fica valendo a questão anterior. Até que o Judiciário, o Supremo, volte a trabalhar e aí vai julgar esses pontos que estão sob liminar. Ele estava legislando com esse decreto, porque a procuradora também achou que houve interferência de poderes, executivo, né, uma ingerência no... No fundo, é uma previsão constitucional, e aí o Temer não erraria a esse ponto, né? Porque ninguém é mais constitucionalista do que ele, né? É um professor de direito constitucional. Isso é previsto na Constituição, né? Mas existem alguns limites, né? E esses limites não podem interferir no outro poder. Então, por esta razão, eu acho que a ministra Carmen Lúcia teve uma atitude salutar, né, congelando esses pontos que são mais polêmicos, embora o senador Randolph também já entrou com uma ação de inconstitucionalidade
do indulto todo, que ele chama de insulto de Natal. Como um todo e não só esses. Como um todo e não só os pontos. Bom, o que dá para esperar para 2018 aí, Iberê? Eleição presidencial, governo estadual, senador, deputado, federal, estadual. Qual deve ser o comportamento, principalmente, dos eleitores e também como devem se comportar os políticos depois de toda essa devassa que o país passou aí nesse ano? Os eleitores, eu acho que devem assumir que é a última fronteira para dar jeito nesse Brasil. O eleitor tem que, hoje, ele tem as mídias sociais, tem televisão, a imprensa está cumprindo um papel, a imprensa séria, obviamente, levando a público todas essas denúncias, valores, nomes, formas de usurpar do dinheiro público. Ora, nós esperamos que o eleitor tenha esse conhecimento e na hora de depositar o seu voto numa urna, escolha de uma melhor maneira. Não esses bandidos já consumados, conhecidos, julgados, né? Então, procurar melhorar... muitos deles que vão tentar se manter para garantir o foro privilegiado, não é? Que é uma outra discussão, o foro privilegiado, que hoje protege, não sei se você sabe o número, 55 mil pessoas, tem 55 mil pessoas têm foro privilegiado no Brasil. São juízes, são desembargadores, e aí por fora. Então isso também tem que ser discutido. Agora, a gente espera que em 2018 nós tenhamos aqui esse nosso bate-papo tão agradável. Estamos falando assim do número de escolas que foram construídas, do número de hospitais que foram inaugurados, né? Eu tenho essa esperança de que em 2018 a gente possa estar conversando isso, e não desde 2014 a gente está falando somente de assalto a cofres públicos, delações premiadas, delação do fim do mundo, carne fraca, carne podre. Gente, onde é que nós vamos parar? Então, a esperança não vamos perder nunca a esperança. Afinal das contas, viu, Irineu? O Brasil é nosso, não é deles. Com certeza. Ou nós tomamos isso, né? Ou nós tomamos conta do Brasil, ou eles vão continuar tomando conta. Tomar conta da gente. Agora, Iberê, eu li uma pesquisa, eu não vou conseguir lembrar, lamentavelmente agora, para dizer qual foi a fonte, mas eu vi na internet, que dizia a respeito de privatizações. Que o brasileiro, a grande maioria, um número alto, em torno de 70%, é contra as privatizações. Por que isso ocorre? E os políticos não vão poder sequer falar em privatização, então, nas suas campanhas no ano que vem, Iberê? Sabe o que acontece, Leandro? Eu acho que tudo no Brasil é relegado, não se explica à população. Esse é o grande problema. Se você olhar, nós estamos aí a privatização das telecomunicações. Ora, veja em quantos nós temos hoje de internet de qualidade, isso foi privatizado. Se tivesse na mão do governo, possivelmente não teríamos. Estaríamos ainda com o famoso orelhão e aquela fichazinha. Comprando cotas de telefone da Telesp. Agora, ninguém defende totalmente a privatização. Ela tem que ser discutida, ela tem que ser clarificada para a população. Coisa que parece que os políticos não têm preocupação. É explicar como essas reformas, como tudo que se faz em Brasília, tem uma dificuldade muito grande de explicar para a população. Então a população fica o quê? À mercê de grande boataria, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Foi o que aconteceu com a Previdência, por exemplo, com a reforma da Previdência, Iberê? Então, faltou o governo esclarecer e discutir mais o que é a reforma e a necessidade da reforma? Sem dúvida. Ele veio no final tentar explicar, mas ainda falta, tem muitos dados aí que são conflitantes. Você pega aí grandes economistas que acabam mostrando que a dívida da Previdência não é essa, né? Falta clareza nisso, né? Porque um fala, olha, não tem déficit, exatamente. O outro vem e fala, não, pelo contrário, vai explodir. Quer dizer, a gente fica nesse tiroteio. Então né? assim, acontece que somos atropelados por uma coisa chamada urna e temos que apertar um botão lá. Então essa coisa preocupa realmente. É um pouquinho mais de transparência, de explicação para a população dos atos do governo. Senão não tem jeito. Da mesma forma que a população rejeita de uma maneira, com números altos, as privatizações, rejeita também o presidente Michel Temer. 77% é a maior desde a época do ex-presidente José Sarney. O que você acredita levou a esse resultado? Primeiro, se você olhar o Temer, ele nunca foi um homem político, né? Ele nunca teve voto
Entendeu? Ele teve dificuldade para se eleger deputado federal. Carisma, né? Também, vamos combinar. Foi como suplente. Então, a preocupação é que ele fazia parte do outro governo, no meio do caminho, ele deixou de ser vice-presidente e apoiou o impeachment, aí queimaram a Dilma, fritaram a Dilma e ele se safou. Aí ele monta um ministério com 8 denunciados na Lava Jato. Nós estamos numa brincadeira, assim, eu vou deixar esse desafio aqui ao Gustavo que está ali, que é o editor desse jornal. Gustavo, faça uma pesquisa. Eu duvido que o brasileiro saiba o nome dos ministros do Brasil. Eu duvido, porque nós estamos trocando a cada semana. O indivíduo, assim, hoje é seu dia de ser ministro. Aí sai foi esse. O tempo que a gente memorizava. Opa! Era aquele time de futebol antigo, né, Iberê? Então nós vamos fazer essa pesquisa, você vai ver que nós não sabemos nem quem é, nem o que faz. Então essa é uma coisa complicada. E isto faz com que você pegue deputados lá, não sei aonde, para ser ministro. Então, não na qualificação, de repente eles são qualificados. Um minutinho, uma pergunta que eu queria fazer para encerrar. O ano também foi marcado, não é, Iberê, por divergências entre ministros do Supremo Tribunal Federal. E de alguma maneira, me parece que o brasileiro começou a ter uma percepção diferente do que é o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que antes era meio imaculada, né? Aqueles homens de preto, tal, intocáveis, a supremacia da lei no país, de repente se descortinou e se mostrou uma coisa absolutamente diferente. Por que também isso aconteceu? Porque nós começamos a ter, assim, a politização do judiciário. Isso é uma coisa que preocupa muito. Então, quando nós falamos lá atrás dos ministros, você tinha figuras impolutas, né? Figuras que se mantinham analisando pura e simplesmente a Constituição. Homens de altíssimo gabarito. Depois que nós temos o 5º Constitucional, que as indicações são políticas, me parece que é uma cobrança. Eu coloco você lá no Supremo, mas você me defende. E aí eu politizei todas as denúncias que entraram para o Supremo. É o meu ponto de vista. Perdeu-se o respeito um pouco. Beleza, obrigado, viu, mais uma vez. Imagina. Bom 2018, início de 2018 para você. E contamos com você aqui no Caderno Regional. Muito obrigado pela preferência de estar aqui e desejar um bom ano aos nossos telespectadores. Muito obrigado, viu, Iberê?